Olá, eu sou a professora Daniele Reis, idealizadora do projeto OA Beleza, que vem de um projeto que é o DataVenia.club, que te ajuda profissionalmente a crescer. É um ponto de colaboração a você que é profissional do direito ou que está se formando no direito. E nós estamos agora com uma série de lives até o início de março para falar da OAB. Uma série de lives onde vamos tratar algumas das principais matérias que são requisitadas no exame da OAB para te ajudar a focar os seus estudos e ter sucesso no exame da OAB. Na última live, que foi a primeira desta série, nós tratamos sobre a alimentação. Falamos da importância de termos uma dieta equilibrada e a professora Maria Rossi nos ensinou o que comer para potencializar a nossa memória. Então, a live passada serviu não só para quem vai prestar o exame da OAB, mas para você que é estudante de direito e precisa também ter essa memória potencializada. Hoje nós vamos falar de direito constitucional. Eu terei aqui uma convidada muito especial, que é a professora Marcela Viotti, especialista em direito constitucional e especialmente voltado para o exame da OAB, que vai com certeza nos ajudar a desmistificar o direito constitucional no exame da OAB e nos ajudar aí a vencer essa etapa. Mais uma vez, mesmo que você não esteja fazendo o exame agora, não venha fazer ele agora, provavelmente você vai fazer no futuro, né? Então é importante você assistir essa live. Eu peço que você compartilhe também com outros colegas no aviãozinho aqui embaixo. Eu sempre falo isso para vocês, porque com certeza existem colegas que precisam ouvir o que a professora Marcela hoje tem para dizer, ok? Eu vou chamá-la aqui, autorizá-la. Andréia. Oi, Andréia. Oi, professora Marcela. Olá! Não estou conseguindo Tudo bem? Tá escutar. me ouvindo bem? Deixa eu arrumar aqui porque eu não estou ouvindo bem ainda. O Acho seu tá um pouquinho baixo para mim. Eu não sei se para todos está, tá bom? bom. Para mim agora está ótimo. Estão me escutando? Tá ótimo? Então tá bom. Então tá bom. Tudo bem contigo? Tudo ótimo! E com você? Tudo jóia. Bom, é um prazer enorme ter você. Muito obrigada por ter Prazer. aceitado o convite. Eu estava aqui abrindo a live e apresentei já você um pouquinho para o pessoal, né? Que você é uma professora de direito, especialista em direito. A Andréa disse que o som tá legal. Então, ótimo. Obrigada, pessoal. Em direito constitucional, idealizou inclusive um curso voltado para isso, para o pessoal se conscientizar da importância do direito constitucional, inclusive no exame da OAB. Então, foi uma sorte e uma honra muito grande tê-la conhecido, porque tem tudo a ver com o nosso projeto. Então, pessoal, a gente vai começar logo mais aqui a falar sobre o direito constitucional. Nós vamos direto no assunto, vamos ficar enrolando. E eu espero que sirva muito para vocês, que, como eu disse inicialmente, se não é o momento ainda de você fazer o exame da OAB, não vá embora, porque eu tenho certeza que para a graduação isso também vai te ajudar, sempre ajuda, né? E se não é agora, vai te ajudar lá na frente. Então, compartilha também com os seus colegas, vai no aviãozinho aqui embaixo, clica nele e seleciona lá alguns colegas. Tenta selecionar pelo menos uns 5 para vir aqui bater um papo com a gente. É um bate-papo mesmo descontraído, mas com certeza com muito conteúdo para você, tá? Eu também vou compartilhar aqui com alguns colegas. Se você compartilhar, manda um joinha aqui para mim, para a gente saber do pessoal que está entrando. Bom,
Eu já agradeci a professora, né? Extremamente grata por isso. Eu tenho certeza que todos aqui que não a conhecem vão gostar muito da didática da professora, e vão passar aí a acompanhá-la. Eu também fico à disposição de eventuais seguidores já da professora, minha área é Direito Civil, e o que eu puder ajudar vocês aí nessa jornada de estudos, eu fico à disposição, ok? Professora, eu vou te passar a palavra. Eu gostaria já de te fazer algumas perguntas com relação a isso, fica à vontade para se apresentar, mas eu gostaria já que você começasse falando para a gente qual foi o método que você criou para que eles foquem aí os estudos e o que você mais indica neste foco, né? Porque a gente sabe que em todas as matérias é muita coisa, né? Eu digo para eles, não adianta querer estudar aí os 5 anos da faculdade, querer estudar nas vésperas da OAB. A gente precisa ter muita consciência na graduação para ter nossas anotações e tudo mais, e conseguir, de repente, fazer essa caminhada sozinha, que eu acredito sim que é possível, né? Com o foco, lógico, em algum direcionamento, como é o que a gente está fazendo aqui. Então, se você puder dividir com a gente, já te agradeço. Obrigada. Obrigada, eu queria te agradecer pelo convite. Desde o primeiro momento fiquei super feliz. É uma honra para mim poder falar para os seus alunos, para os seus seguidores. Boa tarde, pessoal. Bom, já me apresentou, meu nome é Marcela, sou professora de Direito Constitucional e Direito Administrativo há um tempinho já. Acho que eu já falei isso para a professora. Lecionar é a minha grande paixão. Né? Eu também advogo, trabalho na parte de relações governamentais, que tem tudo a ver com o direito constitucional. E o direito constitucional não caiu na minha mão por um acaso. Quando eu estava na faculdade ainda, eu senti uma dificuldade muito grande, porque o sentimento que eu tinha é que todo mundo sabia tudo menos eu. Que todo mundo entendia tudo que o professor estava falando, aquelas palavras que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Todo mundo ali fazendo aquela cara de plenitude, e eu olhava para o lado e falava, gente, eu sou muito burra, porque não tem a menor condição. Como que eu não estou entendendo? E eu percebi que ou eu ia correr atrás, ou eu tinha que desistir. Eu falava, como é que eu chego para minha família, né, que apostou, que está investindo em mim, e de repente fala, olha, infelizmente eu sou burra, não consigo entender o que o professor fala. Claro que hoje eu sei que ninguém estava entendendo nada. Não era só eu. No primeiro semestre, né, a maioria da sala chega muito cru, porque a gente decide com 17 anos uma profissão para a vida inteira. E a gente é muito imaturo. E é legal isso que você falou agora, mesmo quem não vai prestar a prova do AB. Não, eles vão prestar a prova do AB. Não vai ser amanhã, mas eles vão prestar. Isso, justamente. A gente tem a mania, principalmente quando a gente é muito novo, que a gente fala assim, não, esse semestre eu vou aproveitar. Esse semestre eu terminei com o namorado, tô arrasada, vou curtir. Não, deixa eu estudar semestre que vem. E a gente começa. E quando a gente vê, virou uma bola de neve. E nós estamos no 5º ano com monografia para entregar. Às vezes, alguns alunos com dependências de matéria. E é tão temida a própria ordem. Né? E eu me vi nessa avalanche. Eu falei, gente, ou eu direciono meu estudo, ou eu vou ter que parar de estudar. E eu comecei a pegar provas, isso na faculdade ainda, né? Para quem só de formada, eu já tenho 14 anos, então isso já tem bastante tempo. Comecei a pegar provas da ordem antiga, peguei uma planilha de Excel e comecei a planilhar as provas para entender como era a banca, como era cobrado. Na época ainda era estadual, não era nacional. Comecei a tentar entender como funcionava a prova da ordem, como que era cobrado, os artigos mais cobrados. E eu entendi que o direito constitucional, além de ter praticamente 10% da prova, porque junto com a ética ali é praticamente a matéria que mais tem questões, são apenas 250 artigos que equivalem a quase 10% da prova. E quando eu comecei a pegar os artigos, eu percebi que o direito constitucional me ajudava a responder questões de penal, me ajudava a responder questões de tributário, de administrativo.
Eu falava, gente, mas espera aí, então, o direito constitucional, ele é meio que uma chave para eu me dar bem, não só em 10% da prova, que é o direito constitucional, mas em outras matérias. E eu comecei a direcionar bastante os meus estudos ainda na faculdade. E aí, quando eu falo com o professor de direito constitucional, eu falo assim, olha, o direito constitucional é a base do ordenamento. A gente fala, todo professor fala isso, né, gente? Todo professor fica puxando Todo sardinha do seu professor puxa lado, sardinha né? para sua matéria. E eu entendi que não, que realmente ele é o centro do ordenamento jurídico. Não adianta eu falar que eu amo penal se eu não sei direito constitucional. Não, isso é claro. Isso Né? mesmo. A gente sabe que direito penal é o que brilha os olhos da maioria dos alunos, né? Eu fico brincando, porque o professor penal, não quero nem conhecer. Concorrência na certa, vou perder. Vou perder, porque tem ali uma emoção. E na minha época não tinha um exemplo. O que era o estado de sítio? Né? Dar um exemplo do estado de sítio era uma coisa muito longe. O impeachment era uma coisa muito longe, né? Porque quando o Collor, né, que era o mais próximo que eu tinha, ainda era muito nova, eu não lembrava. E eu brinco com os meus alunos hoje que tudo tem um bom motivo. Toda essa roubalheira, né, todos esses processos, mensalão e afins, foi ótimo para o direito constitucional. Porque nunca se falou tanto em constitucional. A Constituição nunca esteve tanto em evidência. Né? Eu vejo os meus alunos... Não foi tão importante entender, né, a letra da lei, né? Entender a Constituição. A gente fala tanto, né, a senhora está falando, que é o centro. Lógico que é. A gente sabe que se a gente tem... Ela está no topo, né? Todo mundo aqui conhece a pirâmide de Kelsen. Então, ela está no topo. Tudo precisa... Até pegando um gancho, antes de você voltar, o Antônio é um ex-aluno meu, hoje advogado, e ele está falando, direito constitucional é o coração do exame. Até as questões de civil têm que ser resolvidas à luz do direito constitucional. Sim, a gente fala muito no direito civil hoje em dia, direito civil constitucional. A gente tem muitos princípios básicos, né? Artigo 1º, artigo 3º, por exemplo, que falam de solidariedade social, dentro do direito civil. Muita gente fala isso, né? Então, sim, é muito importante. E eu comecei na faculdade a direcionar os estudos, chegou na época do vestibular, chegou na época do exame da ordem, eu passei de primeiro, na segunda etapa eu gabaritei, eu fechei a segunda etapa do exame, e as coisas foram aparecendo, né? Para mim, antigamente, quando as pessoas falavam que gostavam de constitucional, as pessoas falavam, como você nunca vai trabalhar com constitucional, não existe, né? Como é que você vai trabalhar com constitucional na sua vida? E realmente as coisas vieram. Eu trabalho com relações governamentais, que tem, né, que é praticamente administrativo e direito constitucional. E o direito, ele tem essa amplitude maravilhosa, né? As oportunidades do direito, elas vão nascendo e vão acontecendo. Então, eu falo, não existe mercado de trabalho saturado. Existe você que vai trabalhar sempre com o mesmo que todo mundo. E aí, para você, talvez esteja saturado. Mas se você consegue pensar fora da caixa, porque você conhece a base do ordenamento jurídico, não existe um mercado saturado. Né? E isso é muito importante, porque as pessoas falam muito. Talvez tenha um mercado saturado para o mercado imobiliário, porque a gente tem grandes escritórios, para o direito penal. Mas se você pensa fora da caixa para as novas áreas do direito, que, né, a cada dia surge uma nova necessidade, não tem limite. Mas se você para isso, precisa conhecer a base. O que é a base? Direito constitucional, direito civil e processo. Isso é uma base muito importante. Porque ele te dá um leque de oportunidades para transitar em qualquer área que você quiser. E quando a gente foca no direito constitucional para a prova do OAB, é impossível não dar certo. É impossível você não passar, porque ele vai te ajudar a responder não só 10%, mas como pelo menos, no mínimo, 50% da prova. Porque ele te dá essa amplitude em todas as disciplinas do ordenamento jurídico. E isso da gente protelar, né? Semestre que vem, direito constitucional, geralmente, a gente vê no começo da faculdade. Por isso que os alunos têm tanta dificuldade, porque eles protelam até o limite do 5º ano. E quando chega no 10º semestre, eles não vão lembrar mais de constitucional, porque eles não se dedicaram ao constitucional.
Por isso que tão pouca gente escolhe o constitucional na segunda etapa, apesar dele ser a matéria menor, que tem menos peças, menos complexibilidade, justamente porque o contato veio naquele começo, e é o começo que todo mundo fala assim, semestre que vem, só que o semestre que vem chega. O quinto ano chega e chega cheio de coisa, porque se você não passa no exame da ordem, você não é mais estagiário. Você já formou, você colou grau, mas também não é advogado. E aí, como é que fica? Né? Você fica ali desempregado, como é que você vai fazer? Fica, eu costumo dizer, fica num limbo, né? Você não é nada. Exato. Ele não é nada, porque ele não é estagiário nem advogado mais. E aí, como é que faz? Então, eu falo assim, a conta chega. Mas se você estuda de pouquinho em pouquinho todo semestre, principalmente faz o seu material, porque o seu material está com a sua linguagem, está com a sua visão, está com seus pontos resumidos. Então, ao invés de você estudar todos os livros, você vai estudar o material que você montou ao longo dos 5 anos. E é comprovado. É isso que eu falo do estudo, do estudo responsável, é isso que eu falo para eles, né? Que eu disse agora há pouco. É muito importante você ter o seu material. Ah, não vou ficar escrevendo, não sei, grava, mas tem que ter o teu método, a tua organização. E a gente não vê tantos alunos criando esses métodos. Por isso que a gente fala tanto, a gente insiste tanto na importância de se organizar, de criar aí um planner, um Bud, ou o que quer que seja, uma planilha de Excel, como a doutora falou, porque a gente precisa estar organizado para tantas tarefas e, neste caso, tantas disciplinas, né, que nós temos. É fácil. Doutor João Não é Paulo, fácil, na nossa live, deixa eu só falar um oi. Doutor João Paulo é o presidente da OAB aqui de São Caetano. Um abraço, doutor João, e ele vai estar com a gente nas próximas lives falando de ética, que é o que mais cai, hein, gente? Quero ver vocês aqui com a gente em todas as lives. Ética falo que é a cereja do bolo na prova do AB, porque é bem pequena a matéria, existem várias técnicas mnemônicas para a gente poder, né, memorizar a matéria e 10% da prova junto com o direito constitucional. É a cereja do bolo que vai fazer com que você consiga realmente a aprovação. Eu batia muito na tecla da ética. E a ética me ajudou muito na minha época do exame da ordem. Se eu não tivesse fechado a prova de ética, eu ia ter ficado super apertada para poder passar na primeira etapa. Então, realmente é muito importante. Mas, só para finalizar essa parte do exame da ordem, que a gente falou do limbo, que é legal a gente pensar, porque quando a gente faz um concurso público, e a maioria dos nossos alunos hoje maravilhosamente tem esse sonho, né, de prestar um serviço para a nossa nação, e é louvável, e, né, alunos façam isso não por dinheiro, façam isso porque vocês sentem esse dom, porque é um dom. Servir as pessoas no serviço público é um dom, né? É uma coisa maravilhosa, e a gente vê tanta roubalheira, tanta coisa acontecendo, porque as pessoas não fazem pelo dom. E quando a gente não faz pelo dom, tem um viés diferente, né? E eu acho lindo quem tem o dom. Eu nunca quis fazer, sempre quis advogar e não me arrependo nem um momento. Então, para quem quer concurso público, só avisando, qualquer concurso público, mesmo que não seja da área jurídica, cai direito constitucional. Né? Porque como é que você vai prestar um serviço para a nação se você não conhece os direitos e os deveres da nação que estão na Constituição? Então, o constitucional sempre vai estar dentro de qualquer cargo que a gente for exercer, né? Um cargo político, um cargo, né, que a gente prestar um concurso público sempre vai precisar. Mas quando a gente faz o exame do AB, diferentemente quando a gente faz um concurso, por que todo mundo tem vergonha de não passar? Porque quando a gente faz um concurso público, a gente não passou porque o outro estudou. Gente, está caindo uma tempestade. Porque nossa, o outro... a gente não passa porque o outro estudou mais, porque o outro fez uma faculdade pública, porque o outro teve um ensino médio muito melhor, porque o outro não trabalha, vive para estudar. A culpa de você não ter passado num concurso público é do outro. É sempre do outro, é verdade.
A culpa, você já percebeu, as pessoas se justificam sempre culpando o outro. Porque o outro estudou mais, porque ele deu sorte, porque o pai dele é fulano, porque ele não precisou trabalhar. A culpa nunca é sua. Mas na OAB, meu amor, a culpa é sua, porque você não compete com ninguém. Na OAB, você compete você com você mesmo. Então, você pode enganar o professor, a professora, seus pais, seu marido, sua esposa, mas você não engana o exame da ordem. Por isso que eu falo que todo mundo tem vergonha de falar que vai fazer. Todo mundo, às vezes, faz caladinho, né? A prova do AB, porque pela primeira vez você não compete com ninguém. Você está competindo com você mesmo. E todo esse tempo que você escondeu, fingiu, colou, é a prova dos 9. Não tem quem dar. Você vai dar desculpa em quem? Não existe uma desculpa. Né? Então, ou você começa agora, ou ao invés de só 5 anos de faculdade, você vai gastar 6, 7. Porque você não fez. Se conscientizar disso. Pro, então vamos lá? Continuando, fala pra gente o que você acha aí que é necessário focar, como que foi, então, o desenvolvimento desse seu método? Olha, deixa eu contar. Eu fiz até eu tenho um material que eu até trouxe, que é o material do meu curso, mas eu trouxe aqui para o pessoal. Só para vocês terem uma ideia, tá? Os últimos temas mais abordados no exame do OAB. Então, é bom que fica gravado aí para o pessoal copiar, para poder focar, pegar os artigos e ler. E lembrando, gente, não adianta só ler artigo não, tá? Para o exame do OAB, você precisa ler as súmulas correspondentes, porque cada vez mais o exame da ordem tem cobrado súmula vinculante, súmula do STJ e súmula do STF. Isso é imprescindível. Depois eu até vou falar umas súmulas bem importantes aqui, de acordo com as matérias mais recorrentes, para eles anotarem. Porque sem súmula também não passa. E outra coisa, estudo de caso. Então, pega uma ADI, pega uma DPF para poder ler, né? Entra no site do STF, porque às vezes você não entende a letra da lei. Mas se você ler um julgado, você entende até a aplicação daquela letra da lei. E a OAB, no exame, principalmente na primeira fase, eles focam em casos. Eles querem a letra da lei, mas eles focam muito em casos. Então, você precisa saber a letra da lei, mas saber aplicar. Então, leiam julgados. Entrem no site do STF. Né? De ter um nome lá. Habeas corpus cabimento, por exemplo. Né? Então, procure saber a aplicabilidade da letra da lei no caso concreto. Porque a prova do exame, ela pede isso. Então, eu peguei uma análise aqui, gente, dos últimos 3 anos, tá? Só para a gente poder ver como que vai ficar. Porque esse ano não teve prova do AB, né? De primeira etapa, por causa da pandemia. E eu acho que essa prova é bem difícil. Porque está muito acumulado e tem muita gente para fazer. Então, eu não acho que vai ser uma prova... Que vai ser tão simples. Não. Não acho que será uma prova tão simples. Por causa que acumulou muito, né? Então, vamos lá. Eu peguei aqui alguns temas que caíram nas últimas 3 provas e eu peguei a porcentagem de cada tema nas provas da OAB. Se a gente pegar a parte da ordem social, corresponde a 15% das provas dos 3 últimos anos. Então, ordem social é importantíssima. Da ordem econômica financeira, nos últimos 3 anos, 10% da prova do AB foi sobre ordem econômica financeira. Os princípios, né, que não te ajudam apenas dentro do direito constitucional, mas em todas as outras provas, corresponderam a 10% das provas nos últimos 3 anos. A DPF, né, caiu em 5% das últimas 3 provas. A DI caiu 5% nas últimas 3 provas. Direitos individuais e coletivos caiu 15% nas últimas provas dos 3 anos. Tutela constitucional das liberdades caiu 5%. E agora, meninos, prestem atenção no cereja do bolo.
organização dos poderes caiu 35% nas provas dos 3 últimos anos. Essas foram as principais matérias das provas dos três últimos anos. Quer dizer que eu não devo estudar, por exemplo, neoconstitucionalismo? Não. Você tem que estudar toda a matéria. Quer dizer que você precisa focar bastante nesses pontos, porque são pontos de atenção para o exame da ordem. E aí, só porque eu falei das partes mais importantes, vamos para as que tiveram alta relevância, tá? Então, direitos e garantias fundamentais. Para o pessoal ter uma ideia, caiu nos últimos 3 anos 9 vezes. Então, nos últimos 3 anos, direitos e garantias fundamentais caíram 9 vezes, ou seja, arrebentou nas estatísticas. Quer dizer que o exame da ordem, ele tem ali uma predileção. E não é à toa. Isso é interessante. A gente não sabe nada. A ordem está correta. A gente precisa saber os direitos e as garantias fundamentais para a gente ser um advogado. Por isso que tem tanta relevância. Né? Por isso que eu falo que arrebentou nas minhas estatísticas. Isso é interessante, pessoal, porque o que a professora está falando é o que exatamente é a ideia aqui dessas lives, a gente trazer para vocês essas pérolas aqui, né, de olha, vou focar, por quê? Porque quando a gente olha o que cai, as 17 matérias que caem, a gente desespera. Óbvio, é um teste, vamos ser lógicos, né, e óbvios, é um teste para saber se você minimamente conhece o que você estudou 5 anos para poder defender a vida das pessoas. É muito sério isso. Então, é muita coisa? Mas não desespera, né? Em resumo, é isso, não desespera. Por quê? Porque também a FGV, que é quem prepara as provas, ela também é um pouco previsível. E é essa questão que a professora está colocando aqui. Então, ela fez um estudo, verificou os últimos exames. Vale isso que a professora falou, é importante, talvez muitos aqui não saibam. Eu não lembro agora até que ano que foi, mas há uns anos atrás era tudo estadual, fugiu o ano. E depois isso foi unificado. Do exame unificado, nós estamos indo para o exame 32, certo? 32 ou 33, enfim. Nós já tivemos alguns exames, então, do estudo desses unificados, a professora pegou e ela verificou quais são os pontos cruciais em direito constitucional. E como já dissemos no início, quem chegou agora, é importantíssimo não só para a matéria, para as 8 questões lá de direito constitucional, mas também para direito administrativo, para direito tributário, para direito civil, enfim, né? Para todos os ramos do direito, já que nós estamos falando hoje especificamente, praticamente da lei maior, né? Da nossa Carta Magna, que tudo precisa estar em relação a ela. Então, a professora destacou aqui os principais pontos, tá? Se você está chegando agora, compartilha aí com os seus colegas para eles virem para cá e escutar mais aqui da professora, que a gente ainda tem meia hora de live aqui para mais dicas, ok? Então, pessoal, o pessoal está assustado aqui com os 30 e poucos % aqui, já esqueci do que era. 35% que cai sobre a organização dos poderes. Organização dos poderes, verdade. Então, para quem quiser saber um pouco mais, estuda em direitos e garantias fundamentais, só uma dica, a súmula vinculante número 37, ok, pessoal? Que diz aí que cai na prova do AB toda vez que cai uma questão sobre direitos e garantias fundamentais. Depois a gente pode falar aqui dos remédios constitucionais. Os remédios constitucionais caíram 7 vezes nos últimos 3 anos. São difíceis? Não. E só lembrando que nessa segunda etapa agora, que teve, né, agora em dezembro, para quem não sabe, a mesma peça que caiu para direito constitucional, galera, caiu para direito administrativo. Foi a mesma peça.
Ou seja, Cortou olha, para mim, a mesma peça que caiu? em constitucional, caiu para ele na prova de direito administrativo. Ah, tá vendo? É muito Olha aí, ligado, né? Essas duas é matérias, muito, principalmente. é muito ligado. Então, ó, remédios constitucionais é importantíssimo. E a gente tem várias súmulas vinculantes, né? A gente tem a súmula 1, a gente tem a súmula 6, 9, 10, 11, 14. Temos uma infinidade. Não procura no índice, né, das súmulas vinculantes no seu vadimécum. Você vai ver lá tudo que diz respeito aos remédios constitucionais, que cai bastante. E remédio, gente, não é difícil. Não é difícil. Se você sabe o remédio, vai te ajudar muito e vai te ajudar na prova de administrativo, vai te ajudar na prova de direito penal, né? Porque a gente tem um habeas corpus. Então, assim, tem várias coisas que estão entrelaçadas com o remédio constitucional, que é estudado dentro do direito constitucional. Depois a gente pode falar da divisão espacial do poder e da organização do Estado, que corresponde a 35% das últimas provas. Né? Um tema de altíssima relevância. Quais são os artigos que eu devo estudar? Do 18 ao 36 da Constituição Federal. Esses foram os mais cobrados todas as vezes que diz respeito a essa parte da divisão espacial e organização dos poderes. Depois, nós temos a parte da administração pública, gente, que apesar de ter caído 5 vezes nos últimos 3 anos, não te ajuda só dentro do direito constitucional. Ele vai te ajudar na parte do direito administrativo. Então, você vai estudar lá o famoso LIMP, o que é servidor público, estatutário, temporário. Isso tudo a gente vê dentro do direito constitucional. Em algumas matrizes de faculdades, você vê de nome administrativo, ou seja, vai ser cobrado na prova de administrativo também. Olha aí como é que está super entrelaçado. Né? Com certeza vai te ajudar a garantir uns pontos na prova de administrativo também. Processo legislativo. Gente, processo legislativo é importantíssimo. Nos últimos 3 anos, caiu 7 vezes. Por que é importantíssimo? Se você não entende como se faz uma lei no Brasil, como você vai aplicar essa lei no caso concreto? Não é verdade? Olha só como que existe uma lógica disso. O CMKB não te cobra isso mais à toa. Como é que você vai aplicar a lei se você não sabe como aplicar esta lei? Então, é importantíssimo, por isso a FGV cobra. Mas eu posso saber só o processo legislativo sem saber poder legislativo? Não. Apesar da matéria poder legislativo ter sido cobrada 5 vezes só nos últimos 3 anos, né? Não 10 e 9, como a gente está falando aqui das outras, mas se eu não sei como funciona o poder legislativo, eu vou ter dificuldade no processo legislativo. Então, eu preciso entender o poder legislativo para depois chegar no processo legislativo. Então, tenho isso em mente, né? Foram 5 vezes só, então é de média relevância. Não. Neste caso, o poder legislativo é de altíssima relevância, porque ele está linkado com o processo legislativo. E aí, quando eu falo de processo legislativo, leiam a súmula de número 54. Ela caiu muito nas provas quando se trata de processo legislativo. Por incrível que pareça, poder judiciário, funções essenciais e poder executivo caiu pouquíssimo nos últimos anos, tá? As funções essenciais da justiça, apesar de ser uma matéria importantíssima, né? Porque precisamos saber como funcionam essas funções essenciais para advogar, ela não teve ocorrência nos últimos 3 anos. Não caiu nos últimos 3 anos. Quer dizer que eu não tenho que estudar? Não. Quer dizer que não foi o foco nesses últimos anos. Eu preciso saber o básico, porque se cair, eu preciso saber responder. A gente precisa tomar muito cuidado, pessoal, com o que até eu chamo do que é o tema quente e o que é o tema morno, né? Isso que a professora está falando é isso que eu denomino. Então, ela falou, por exemplo, que o estudo lá do poder, da organização dos poderes é importantíssimo, né? Então, isso é um tema quente.
Então, quando ela fala assim, olha, não caiu, mas é importante, então é um tema morto. Então, a gente não vai ficar debruçado horas e horas nessa, ok, mas é bom dar uma revisada, né? Tem que revisar. E são matérias que não são tão grandes, né? E outra coisa, quando eu sei funções essenciais, quando eu estudo Ministério Público, quando eu estudo Defensoria Pública, tudo isso me ajuda no penal, né? Isso já me garante. Ah, não caiu em direito constitucional, mas lembre-se que isso vai te ajudar lá na prova de penal, né? Então é importante a gente ter isso em mente. E aí, por fim, da que mais caiu de todas aqui nos últimos 3 anos, da ordem social. Nos últimos 3 anos caiu 10 vezes no exame da ordem. Então, altíssima relevância. Quais são os artigos da ordem social, pessoal? Do artigo 193 ao artigo 232. Quais súmulas vinculantes eu devo ler? Eu devo ler a súmula vinculante número 12 e a súmula vinculante de número 50. Ok? E só para terminar essa parte da ordem social, eu também vi que toda vez que cai a ordem social, eles cobram 2 súmulas do STF. A súmula 688 e a súmula 732. Então, esse é um tema de altíssima relevância. Os artigos, eles são bem autoexplicativos, não tem, né, nada tão complicado na ordem social. E a FGV adora esse tema. Então, esses são os temas quentes, os temas que a OAB mais recorreu nos últimos 3 anos. Tema que a gente está sempre estudando, porque eles são importantíssimos para a advocacia. Não tem como exercer advocacia sem saber desses temas. Não quer dizer que eu devo abandonar todos os outros, mas que eu tenho que dar uma atenção especial a esses pontos, porque são pontos de preferência da FGV. Assim como no direito administrativo, eu tenho certeza absoluta que nas próximas provas vão cobrar sobre licitação. Porque nós temos aí uma nova lei de licitação. Então já fica uma dica de um tema quentíssimo para as próximas provas da OAB. Verdade, licitação. Verdade. Então, aí o pessoal já tem uma dica para outra matéria que tem tudo a ver aqui com o constitucional, como a professora falou, justamente por conta das mudanças aí bem recentes, né? Então, é interessante vocês se debruçarem nisso. Agora, Pro, e como que você sugere o caminho de estudo aí em direito constitucional, por esses temas mais pedidos, pela ordem da Constituição? Como que você sugere que os alunos foquem aí o estudo? Como que eu faço com os meus alunos? Meus alunos de graduação sabem que no final de semestre, esse semestre que a gente está de pandemia não teve como, mas eu sempre dou um ponto extra para quem me entregar a Constituição escrita. Os 250 artigos escritos. Olha aí, gente, eu gostei da ideia da Pro. Com civil não vai ser bom, gente. Com civil não vai ser bom, pelo amor de Não, Deus. civil não dá, tem que ser um capítulo, alguma coisa. Não tem como. Escolha seu capítulo preferido. Mas direito constitucional, eu sempre brinco assim, a gente precisa ter lido a Constituição. Pelo menos uma vez na vida. É muito legal isso. Não, é verdade. A gente precisa ler. Porque, gente, são só 250 artigos. É muito pouco para a importância da matéria. Ah, mas eu estou no primeiro semestre. Vai por mim. Você vai precisar disso o resto dos 5 anos. Por mais que às vezes esteja no primeiro período agora e não consiga entender 100% de tudo que está na Constituição, quando você começar a ter aquela matéria, você vai falar, eu li. Eu lembro que eu li. Eu lembro que eu vi isso mesmo. Então, a gente tem uma capacidade fotográfica, o nosso cérebro tem uma capacidade fotográfica muito grande. Então, você vai estar escrevendo e lendo com a sua letra aquilo que você escreveu. Então, faça o seu cronograma. Eu não tenho muito tempo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir 250 dividido por 60 dias. Dá quantos artigos por dia? Então, cada dia, no ônibus, no metrô, né? Eu fico brincando, tá ali fazendo o número 2, não precisa saber da vida da Bruna Marquezine. Não tem essa necessidade. Vamos ler o artigo da Constituição. Quer dizer que eu não adoro? Adoro uma fofoca global. Toda a vida da blogueira, agora é Big Brother, né?
Já tô louca para ver o Fiuk lá no Big Brother. Já vão ter vários fofocas que tem 2 ex-namorados, blogueiras lá. Vai ser sensacional. Mas não te faz passar no exame da ordem. Não te faz. Então, divida. Não ganha nada com isso. Se você dividir 250 artigos por 60 dias, no meu curso, eu faço em 30 dias e em 45, tá? Mas para vocês que estão começando sozinhos, dividam 250 por 60. E aí, todo dia, religiosamente, seja quando acordar, hoje tem aplicativo, gente. Abaixa a Constituição no aplicativo, gratuito. Você tem ali, em qualquer lugar que se tiver um tempinho, lê aquele artigo. Dá para poder fazer. Então, leia a Constituição. Então, se você fizer ela em 60 dias, no mínimo, você pode ler a Constituição 3 vezes no ano. Olha que maravilhoso. Não tem como você se dar mal se você leu a Constituição. Agora, se você quiser escrever, melhor ainda. Escreva 2 artigos por dia. Eu sei que o artigo 5º tem 70 e tantos incisos. Então, conte com aqueles incisos. Hoje eu vou ler o artigo 5º. Não vai dar certo. Ele é enorme. Então, conte que o artigo 5º, ele é grande. Então, faça uma divisão que caiba dentro do seu tempo. Não pense que você é super-herói, porque você não é. Você começa muito animado, aí chega no segundo dia, né? Aquele crush te manda um WhatsApp irresistível, te manda um direct, já acabou a Constituição, amor. Não tem como mais competir. Já acabou. Então, faça uma meta que seja condizente com o seu dia a dia. Lembrando dos crushes, dos paquerinhas, do filho, do marido, enfim. Mas que seja compatível para que você consiga realizar essa meta. Então, melhor dica para quem está começando hoje. Divida e leia a Constituição. O Elcio falou assim, BBB é o fim da humanidade, entretenimento fútil ao extremo. E o pessoal tá preocupado aqui, ó, que eu vou pedir o Código Civil manuscrito. Não vou, gente, não vou judiar tanto. Mas posso pedir o capítulo relativo à área que a gente está estudando. Eu gostei da ideia. Sabe por quê, gente? Isso que a professora falou? Justamente. É muito importante, porque a gente tem N situações, né? Então, o filho, é o marido, é o trabalho, é o trânsito, N adversidades na nossa vida. Mas a gente precisa levar isso e seguir, porque como a professora falou, lá na frente é só você, né, competindo consigo mesmo, e não vai dar para chegar para o examinador e falar, isso aqui é que o meu filho, como às vezes alguns fazem na faculdade, é que o meu filho, é que não sei o quê, é que aquilo. Então, assim, lógico, tem situações graves e todos nós somos humanos, a gente compreende, a gente releva, a gente dá uma oportunidade, perfeito, tem que ser assim. Mas com relação ao OAB, ninguém vai querer saber se você dormiu à noite, se você está bem, se você passou a noite acordado por causa de nervoso. Enfim, ninguém quer saber se você tem depressão, se você tem... Ninguém quer saber disso. É você e você. Então, mais uma vez, a importância de você trabalhar sua mente, que eu venho falando tanto aqui, de trabalhar a mente, mas ter esse foco direcionado no estudo, principalmente nessas matérias-chave, né? E o que pede-se muito na OAB? Tanto que quando a gente está na faculdade, né? Vamos fazer uma questão da OAB, no final da aula vamos testar. Ou estudem leva isso aqui, a aula que vem a gente discute. O que a gente mais vê? As pegadinhas na letra da lei. Ninguém vai perguntar, é muito raro de perguntar coisas que estão na doutrina, até porque da doutrina para a OAB especificamente, pode gerar aí nulidade da questão, porque tem um posicionamento de um, posicionamento de outro. Então, as pegadinhas estão na letra da lei. Então, conhecer a lei é muito importante. Então, é um não que está lá no meio da frase, do artigo, e eles vão tirar, né? Eu ia falar, mas como que eu vou saber isso daqui? Lendo a lei. Então, essa dica que a professora deu é extremamente importante. Principalmente para você que, então, não tem lá o seu resuminho para estudar na véspera da OAB, faz isso, né? Escreve lá a Constituição Federal, vai lá artigo por artigo, a professora já deu a dica aí de dividir aí os seus dias, organizar os seus dias.
E lógico, você vai intercalando aí com as outras matérias, porque é importante, né? E é importante conhecer a Constituição Federal e as súmulas, bem lembrado. As súmulas são relevantíssimas ultimamente. Às vezes os alunos não lembram, eu falo, é porque não estava no artigo. Isso estava na súmula. E a gente foca tanto, tanto, tanto na letra que a gente esquece das súmulas. A súmula cai tanto. Ó, a Vivian falou assim, eu achei que caía doutrina. Sabe por quê, gente? Porque vocês não estão treinando ainda. E é importantíssimo isso. Pega aí uma questãozinha por dia da matéria X, da matéria e verifica. É a lei. Tanto que você consegue identificar. Tem 4 alternativas. Essa daqui é correspondente ao artigo tal, esse é o artigo tal, esse é o artigo... Você consegue identificar. Então, é muito importante que vocês treinem, simulem, tá? Muito, muito importante. Eu faço muito nas minhas aulas, e isso é bem legal. Todo final de aula, eu trago uma questão que caiu no AB sobre aquela matéria. Uma só. Isso. E eu jogo e falo, agora vocês resolvam, semana que vem a gente conversa. É legal isso, porque o aluno começa a pegar a maldade da prova. Isso. E outra coisa que eu faço muito, eu acho que teve um aluno meu aqui, eu sou a rainha do site do STF. A gente entra, o Ângelo... O site o quê? No site do STF. Então, vamos supor, hoje nós estudamos habeas data. Aí eu falo, olha, agora vocês têm 20 minutos para entrar no site do STF. Digita no campo, jurisprudência, procura habeas data. E procure uma jurisprudência do seu interesse, porque vai aparecer milhões. Uma que seja de um tema de sua relevância. O habeas data de um jogador de futebol. Sempre vai ter alguma coisa que vai te interessar. E aí eu sei que na primeira vez que eu dou a primeira aula, eles se desesperam. Porque eles não entendem nada do habeas, nada do julgado que eles estão lendo, eles não entendem aquele acórdão. E não tem que entender mesmo. Mas quando chega no fim do semestre, gente, é tão engraçado, porque eu sempre escolho alguém para poder explicar para mim a jurisprudência e vou ajudando ele, né? Com as palavras, porque ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. Claro. E aí eu falo com eles isso, olha, eu também era assim, hein? Eu achava que eu era burra, mas eu entendi que nenhum colega estava entendendo nada, tava todo mundo fingindo. E no final do semestre é muito engraçado como eles pegam as palavras novas, adquirem. Eu vejo quando eu vou corrigir prova aberta, trabalho deles, como eles passam a utilizar aquelas palavras que no primeiro dia de aula pareciam palavrão. Então, é um treino de leitura. A gente só aprende a escrever lendo. Essa já é uma dica para a segunda etapa da prova, independente da área que você escolher. A gente só sabe escrever lendo. O livro de direito é chato? Então pega o julgado. Porque você vai ter julgado de todos os assuntos. Pega a separação do Ronaldinho, o exame de DNA da Eliana, de não sei quem. Porque você vai ver que é uma matéria que te interessa, é um assunto que você adora, e você vai começar a entender aquele linguajar. Primeira vez que você lê, você não vai entender nada do acórdão. Mentira se falar que entendeu. Mas quando chega no final do semestre, você começa a assimilar e você vê como o seu linguajar, como o seu português está dentro do jurídico. Como ele enriquece, inclusive, o vocabulário. Você começa a incorporar. Então, eu sei que às vezes ficar lendo doutrina, pega o livro de capa a capa. Gente, não tem isso de ler livro de capa a capa, não. Cada livro, cada doutrinador é melhor para uma matéria. Então, concurso público é bom ler de capa a capa? Não, não é. Cada doutrinador ele é bom em algum trecho daquele livro. Você vai precisar de ler vários trechos de vários autores diferentes. Recebi essa pergunta ontem no direct. Eu falei, não, você não tem que ler de capa a capa. Cada doutrinador é melhor. Então, esse negócio de capa a capa é furada. Mas, se não te interessa o livro, se você acha cansativo, se te dá sono, começa a ler julgados de temas que você gosta. Vai ver como vai mudar a sua percepção, o seu vocabulário, como você vai ficar mais animado de ler aquela decisão daquela pessoa que você gosta, ou sobre um tema que é de sua relevância. Essa é uma dica essencial para a segunda etapa. Ajuda muito na segunda etapa.
É, então, gente, para até a gente começar a compilar aqui, escreve para a gente se isso está fazendo sentido para vocês, se isso está ajudando vocês, vai ajudar vocês na graduação e no exame da OAB, que eu tenho certeza que sim, mas eu gostaria de ouvir vocês. Se tiverem mais alguma dúvida, vai passando aqui para a gente, né? O Nantes, que é advogado, já é um ex-aluno meu, está falando todo santo dia, usem o aplicativo OAB de bolso. Lá tem todas as provas anteriores e tudo mais. O aplicativo é ótimo, é importante vocês utilizarem mesmo, né? É uma questão por dia, não mata ninguém, né? O quê? Não mata ninguém, questão por dia, gente. Justamente. Isso das questões, né? O Elcio fez até um comentário aqui. Isso é muito particular do professor e de cada matéria, enfim, né? Eu procuro sempre trazer nas aulas, mas não em todas, porque às vezes não dá, às vezes a gente tem um conteúdo para cumprir que não dá para trazer a questão. Eu mando fazer em casa. Mas especialmente... Hã? Eu mando para casa. Muitos não fazem, né, gente? Acha que a professora tá de sacanagem, mas não sabe como isso faz diferença na frente. Mas às vezes a gente faz e a gente comenta na próxima aula, aí não fazem, aí só querem a resposta. Então, isso vai muito de vocês. Vocês precisam pegar. Não é o professor que é culpado de não dar na aula. É vocês que precisam conhecer como é a sistemática também da prova. Não, né? Então, assim, nesse último semestre, por exemplo... nesse último semestre, por exemplo, o que eu fiz? Eu fiz isso na véspera da prova. Eu peguei uma aula na véspera da prova e eu só fiquei em cima de questões. Ó, vamos ver a estrutura das questões, vamos discutir questão a questão. Então, eu fiz isso em família, que eu lecionei, em obrigações, que eu lecionei, negócios jurídicos. E aí a gente foi discutindo essas questões. Mas é importante vocês buscarem isso sim, e especialmente nessas áreas que são mais cobradas lá no exame, ou também naquelas que você tem mais dificuldade, né? A gente precisa dar uma atenção especial para aquelas que são mais complicadinhas, tá? Bom, o pessoal aqui está dando um feedback de que foi legal, que foi ótimo, que acrescentou, então isso é muito bom para nós. Esse é o objetivo, né? A gente está aqui dividindo uma horinha do nosso dia para trazer mais conhecimento e uma ajuda para vocês. E nós passamos por isso. Na nossa época não tinha isso aqui, né? Era só o professor ali na sala de aula, tá satisfeito ou não, acabou, né? Não tinha... Eu tinha um professor que toda vez que eu perguntava alguma coisa, que alguém perguntava alguma coisa, ele falava assim, excelente ponto. Vamos fazer o seguinte, amanhã todo mundo faz um trabalho sobre a pergunta da Marcela. Ou seja, chegou num ponto que a gente criava inimizade na sala de perguntar, entendeu? Então a gente não perguntava. A gente aí não perguntava mais, fazia um bloqueio. A gente se virasse em casa, amor, para poder ir. Não tinha Google na época. Isso quando o professor deixava perguntar, né? Quando deixava perguntar, né? Eles têm muito acesso hoje a todos os professores, a gente tenta ser muito próxima deles, talvez até porque a gente não tinha isso que a gente sentia. Era um respeito, gente, que vocês não tinham noção, vocês não têm noção de como que é. Era o Deus, professor, coordenador de curso, eu nem conhecia, nem podia chegar perto da sala, né? Então, assim, aproveitem essas oportunidades da gente estar aqui, nós e tantos outros professores que se colocam à disposição de vocês, seja aqui, seja quando presencialmente que a gente consegue também dar uma atenção. Aproveitem, porque o que a gente está trazendo hoje aqui, especialmente eu, a professora Marcela, é porque a gente não teve lá atrás. Ninguém pegou na minha mãe e falou assim, olha, o que cai mais no constitucional é isso, 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 foca. Não. Eu peguei lá meu caderno e os resumos e falei, aí, agora? Vou fazer lembrar. Vou ter que lembrar, né? Seja de 5 anos atrás ou de 1 ano atrás, eu vou lembrar. E aí chegamos, né? Mas foi mais difícil. Então, o que a gente está fazendo aqui é encurtar o caminho para vocês, né? Então, aproveitem, venham aqui, acessem os nossos perfis, sigam a gente, participem da live, tragam aí a discussão que vocês quiserem colocar acerca do que a gente está
falando, né, as suas dúvidas, porque isso é enriquecedor para todo mundo, com certeza. Né? E quando o professor fala, Marcela, muito obrigada. Quando o professor fala em casa, apresente para os seus colegas, não é à toa. A gente tem um objetivo com isso, né? Ah, a professora não quer dar aula. Mentira, tem muita matéria para dar aula, mas às vezes a gente precisa parar um pouco para poder entender se vocês entenderam, né? Tem muito aluno que detesta apresentar trabalho, que detesta fazer trabalho, que acha que é uma perdição de tempo. E não é. É um método super eficaz, talvez até mais eficaz do que o método tradicional da sala de aula. Né? Isso é muito, muito válido, né? Porque todo mundo, aluno detesta fazer trabalho. Ah, morre de medo, tem vergonha. Ah, o que vão pensar, e se eu esquecer, e o branco, e isso, aquilo. E são outras coisas que a gente precisa trabalhar, que vira e mexe eu trago aqui para vocês também, né? Eu já trouxe um especialista em fala, né, em falar em público aqui, já levei na faculdade ele várias vezes, que é o William Borghetti. Acho que ele não está por aí, eu vi ele entrando, mas acho que ele deve ter saído. E isso é muito importante, né? Tira esse medo aí de lado, porque uma hora você vai falar em público, uma hora você vai ter que conversar com o seu cliente. É melhor falar para os alunos, para os seus colegas, ter que falar lá no STF, na sua, né, na sua defesa. Imagina. Imagina. Então, é um treino mesmo. A faculdade é o treino, é o norte, e vocês precisam trilhar o caminho de vocês com essa disciplina, organização, que até a Laís comentou aqui. Isso é imprescindível, tá? Professora, muito obrigada. Foi muito enriquecedor aí para nós. Acrescentou demais. Agradeço muito, muito, muito a sua disponibilidade, seu tempo, dividir o seu conhecimento com a gente, né? Um beijão para todos, especialmente aqui o pessoal que está se manifestando. A Pri, que é lá da sua unidade, está aqui, ó. Maravilhosa, gente, essa mulher. Marcos, todo mundo. Um beijão para vocês. Continuem firmes aí. Obrigada, Pro. Estou sempre à disposição para você e para todos os alunos. Ótimo, bom saber. Bom saber. Obrigada, Pro. Beijo para vocês. Beijo, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, pessoal.